Olá, meu nome é Márcia Silva, sou membro da Igreja Batista do Fonseca e hoje a gente vai falar um pouquinho da lição do tema que acho que é muito propício, né? Algo que eu já vivi bastante, que é a falta de recursos. Quando a adversidade é a falta de recursos. Como eu trabalho com crianças, né? Sirvo a Deus, sirvo ao Senhor entre as crianças. A falta de recursos humanos, financeiros, é muito grande. Mas isso não quer dizer que não seja um caminho de muita alegria, de muitas vitórias também, de muitas experiências com Deus. E então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu já li a lição, a lição falou muito ao meu coração. E quando eu comecei a pensar sobre a vida de Eliseu, eu vi que é uma realidade muito presente na vida de todos aqueles que se dedicam a servir a Deus de alguma forma, principalmente entre as crianças, que é a minha realidade. Porque é uma correria, né? A gente sempre buscando fazer alguma coisa. E na vida de Eliseu também não foi diferente. Eu pude perceber que ele estava numa correria, né? E hoje nós também vivemos numa correria, mesmo em tempo de pandemia, a vida continua seguindo, né? E a gente com muitos afazeres, muitas coisas a fazer. E o Eliseu, né, já começa essa narrativa falando que ele veio de algum lugar, ele estava chegando. Então ele tinha ido socorrer o filho da amiga, né, de uma pessoa que hospedava ele. E aí então ele foi lá ao seu encontro, realizou ali um milagre, retornou e quando ele chega cansado, ele também encontra a adversidade que é a fome, que ali eles estavam. E o texto de hoje está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Vou dar uma olhada aqui, esperar aqui abrir, para a gente acompanhar direitinho. E quando ele chegou então, né, ele retornou ao lugar onde ele saiu, ele encontrou fome naquele lugar. E as pessoas ali então estavam com fome, reunidas com fome, e a gente já começa ali com a falta de recursos, né? Porque já não tinha como alimentar. Então ele devia estar cansado, né? Esgotado fisicamente também. Podia simplesmente ter falado, ó, cada um pro seu canto agora. Mas não, ele ainda pediu para que então um moço saísse para preparar um cozido, né? Um alimento para aquelas pessoas que estavam precisando se alimentar. E aí esse moço, quando ele saiu, era uma pessoa que não conhecia muito bem aonde o que ele ia pegar, né? Era uma pessoa despreparada que aparece, né? Como ele saiu para um campo para apanhar erva, achou uma trepadeira silvestre, encheu sua capa dessa erva, cortou em pedaços, colocou na panela, mas ele não conhecia aquilo que ele estava preparando. E conforme a lição mesmo fala, e é um versículo que também veio à minha mente, que diz que erramos por não conhecermos a Escritura. Nesse caso aqui, ele errou porque ele não estava conhecendo o alimento. E nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras.
Então, às vezes, a gente tem algo para fazer, faz, não buscou saber se era daquele jeito mesmo que era para ser feito, porque não leu a escritura, e aí erramos. Erramos num conceito, erramos numa atitude, erramos numa maneira de fazer, por não conhecer a escritura, né, o poder de Deus. Então, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto, quando esse moço saiu e não conhecia aquilo que ele estava preparando, é que muitas vezes nós também preparamos algumas atividades, reclamamos porque não temos os recursos, fazemos de qualquer maneira, ou daquela maneira que a gente achou que seria o certo, mas erramos porque não buscamos saber de Deus o que era para a gente ser feito. Então, essa falta de recursos pode ser uma adversidade muito séria, né? E também, outra coisa que eu pensei é que muitas vezes também, assim como Eliseu, né, se sentiu sozinho, cansado, né, e pediu para alguém preparar, às vezes isso acontece com a gente também. A gente se sente sozinho, sem saber o que fazer, desmotivado, sem direção. Mas a gente tem um versículo também que a gente pode lembrar, que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, às vezes, quando você está, né, sem muita direção, sem saber o que fazer, em meio à fome de certezas, a fome de saber o que é certo, do que providenciar, né, de como você vai se alimentar e alimentar aquela situação devido à falta de recursos. Você deve então confiar no Senhor de todo o seu coração e não no seu próprio entendimento, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer. Mas quando a gente confia em Deus e deposita nele a nossa confiança, no momento certo, ele abre as portas e as providências aparecem, né? A falta do recurso humano ou material aparece para que aquilo que nós pensamos, né, que às vezes a impressão que dá é que veio de você, mas na verdade veio de Deus, ele acaba completando, porque o desejo, o sonho veio dele e você só foi um canal para realizar. E enquanto esse homem saiu, né, então preparou, deram de comer para os homens. Enquanto eles comiam, o versículo 40 diz: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Então, aquele homem saiu, preparou tudo, né? Teve o trabalho de sair, pegar a erva, fazer, mas ele estava fazendo errado, porque ele não conhecia aquilo que ele estava fazendo. Mas ainda assim, a Bíblia fala que mesmo quando essa falta de recurso, há uma solução quando a gente coloca Deus diante da nossa situação, diante dessa falta de recursos. E a Bíblia, então, diz que Eliseu, então, no versículo 41, ele diz: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse:
tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. A farinha em si não foi o ingrediente que salvou, mas foi o milagre de Deus através daquele produto, né, da farinha. E muitas vezes acontece isso com a gente também, com a falta de recursos. Nós não temos recursos, pessoas, nos sentimos sozinhos, mas o pouco que tem, que é aquilo que a gente tem, a gente dedica a Deus, e Ele então faz um milagre, né? O milagre acontece. Assim como aquele povo então se alimentou, aquelas pessoas se alimentaram e não fez mal, não havia mais morte na panela. Isso acontece também quando a gente realmente confia no Senhor de todo o coração e não apoia no nosso próprio entendimento. Então, às vezes, a gente coloca a situação, a falta de recurso, como algo que nos incapacita, né? Que deixa a gente sem saber o que fazer, nos paralisa, na verdade. E a gente pode aprender com Eliseu que a falta de recursos não é impedimento para que o que temos para fazer seja feito. Eliseu estava diante de um mal terrível, mas que ele confiou em Deus, colocou a farinha e o problema foi resolvido. Nós também, com a falta de recursos que é constante no serviço, né, quando você se dedica para fazer algo, uma atividade diferente, uma programação, uma lição, um culto diferente, haverá sempre a falta de recursos, ou financeiro, ou espiritual, ou de pessoas, mas a gente deve então se apoiar em Provérbios, que diz que a gente deve confiar em Deus de todo o teu coração e acreditar que Deus não é um Deus de mentira, Deus é fiel e aquilo que Ele colocou no nosso coração, Ele vai cumprir. Né? Eu tive algumas experiências que se eu fosse olhar para trás, olhando com os olhos humanos, nunca iria ter acontecido. E quando a gente olha com os olhos da fé, a gente vê que Deus cuidou de todos os detalhes, Deus levantou os recursos e a gente viu que foram recursos que se a gente tivesse colocado mesmo lá matematicamente, a gente não ia conseguir. Então, quando o pastor Wellington pediu para falar sobre essa lição, o que mais assim me chamou a atenção, né, que eu fiquei lembrando disso ao longo dos dias, das semanas, é que quanto Deus é fiel apesar da nossa infidelidade. Né? Às vezes a gente coloca essa falta de recursos, né? Essas adversidades que ocorrem na nossa vida como impedimento da gente fazer. Mas na verdade é um egoísmo nosso mesmo, né? De colocar desculpas para não fazer aquilo que deve ser feito. Então, se Deus colocar alguma coisa para fazer, né? A Bíblia mesmo diz, tudo que vier às suas mãos, fazem conforme a sua força. Confiando sempre que Deus vai estar sempre nos sustentando, que sozinhos realmente nós não vamos conseguir. Se a gente for pensar sozinho, o que a gente vai lembrar é que nós não temos recursos humanos, nós não temos recursos financeiros, nós não temos
não somos capazes, é só ponto negativo. Mas se a gente colocar nossa esperança em Deus, a gente vai ver que realmente é possível, não por nós mesmos, mas pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. E aí Ele nos dá a honra de fazer aquilo que Ele mesmo poderia fazer por si só. Então, Deus abençoe, que a gente possa lembrar sempre de Eliseu, que ele possa ser inspiração para a gente nos momentos de adversidade e de falta de recursos. Um beijo, até a próxima.